E clima extremo traz sérias preocupações para a agricultura no Brasil e acende uma luz amarela para os produtores rurais, como eu disse, não só agora, mas também a longo prazo. Então eu quero chamar o Miguel Daoud, porque, Daoud, muito se questiona, né, que se esse é um problema pontual ou algo que pode se agravar nos próximos anos. E o nosso meteorologista Arthur Miller, inclusive na nossa conversa diária no podcast Canal Rural Clima, ele, baseado em estudos estatísticos, diz que não está vendo aí com bons olhos esse cenário que pode se agravar safra após safra. A gente está vendo uma safra desafiadora, mas podemos ter outras daqui para frente. O que eu te pergunto é o seguinte: como é que fica a realidade do produtor rural diante de recursos escassos, clima desfavorável? Como é que vai dar para equacionar tantos desafios juntos, Daoud? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Bom, Priscila, essa é uma preocupação que a gente já vem discutindo há algum tempo aqui no Canal Rural. Em relação ao clima, eu tenho conversado muito com você, com o Arthur também, porque esse cenário, Priscila, eu só vou dar uma informação aqui que eu acho que poucas pessoas sabem disso. Os grandes bancos de investimento do mundo, eles têm um departamento que ali tem um geólogo, tem uma pessoa especializada em clima, tem algumas pessoas especializadas em setores que pode causar um estrago no mundo por questões adversas da natureza. E esses bancos já vinham alertando que nós teríamos aí um clima muito diferente, muito pior aí nos últimos 270 anos, né? Aí tem vários fatores que não compete aqui a gente comentar. Então, isso acende a luz amarela, como você colocou, para o produtor rural brasileiro. E a amostra disso já vem sendo mostrada, essa amostra, essa pequena amostra do que está acontecendo hoje. Chuva, muita chuva no sul do país, que tem causado estragos significativos, é uma região ali com muitos pequenos produtores, que isso acaba tirando muito a condição de vida deles, de produzir. O centro-oeste brasileiro e também o norte, principalmente agora o norte, vem vivendo uma seca extrema, né? Coisas que a gente não viu. Será que isso vai atrapalhar o escoamento da safra em decorrência de que esse cenário pode baixar, sei lá, o calado dos rios, da forma como os nossos produtos, né, principalmente a soja, milho, exportadas que saem ali pelo Arco Norte? Será que nós vamos ter problema? Será que a produtividade, né, no Centro-Oeste vai ser boa com esse clima? Então, são sinais, né? Por isso que eu acho que é importante o posicionamento do Arthur, que eu sempre vi o Arthur muito otimista, viu? Ele falava, Daoud, você se preocupa muito, ainda não existe informações para que a gente possa confirmar esse cenário extremo. E ele agora parece que estatisticamente, quer dizer, estatística a gente precisa tomar cuidado, mas é o único instrumento que a meteorologia tem para avaliar que esse cenário ele pode sim se confirmar. Então, portanto, Priscila, o produtor rural tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Olha, não é o fim do mundo, mas a gente sabe que se a temperatura do planeta subir aí valores, não sei se o Arthur vai chegar a comentar, a situação fica muito complicada. Então, nós temos um El Niño, né, forte, agravado, evidentemente, por outros fatores ambientais, outros fatores ambientais que estão levando a esse cenário. Então, Priscila, eu recomendo ao nosso amigo produtor que avalie muito isso na hora de comprar as suas sementes, na hora de utilizar o preparo da terra, o manejo, porque a agricultura é uma janela de oportunidade. Se essa janela é alterada pelo clima, fica difícil para você plantar, para você colher, fica difícil para você ter uma boa produtividade para compensar os custos que você teve. Então, tudo isso forma um cenário importantíssimo. Então, eu vejo, Priscila, a questão do clima é muito mais importante que a questão econômica. Que nós estamos vendo aí, o dólar desvalorizando, o real se desvalorizando. Então, todo esse cenário
ele é mais preocupante a questão do clima do que o cenário econômico que a gente vive isso. Por quê? Porque as pessoas, quem conhece muito a produção rural, hoje os produtores estão muito evoluídos em questão de avaliar a tecnologia e tal, mas sempre é assim, não quer acreditar em coisas que possam lhe trazer custos maiores. Então, chegou a hora de avaliar tudo isso, Priscila, e começar a discutir com seus amigos, na federação, no sindicato, e tentar entender o que pode acontecer diante de que a agricultura ela é uma janela muito curta dentro de um ciclo muito alto que pode prejudicar a produtividade do produtor. Daúde, a gente quando trabalha muito tempo com meteorologia e com o tempo, a gente desenvolve uma certa memória climática. E o que eu posso dizer é que desde abril aqui, trabalhando junto com o Arthur, com a meteorologia, a gente já alertava por esse período que seria mais quente com chuvas escassas. Então, já há vários meses já prevendo esse cenário climático, era uma projeção, né? Então, acredito que desde aí do primeiro semestre a gente já tinha essa visão que já não era tão otimista, né, mais pessimista. Eu até convido você a continuar assistindo o Jornal aí da sua casa, porque o Arthur vai voltar aqui e nós vamos falar sobre esse setembro mais quente da história. Porque não sei se você lembra aquele acordo firmado lá em Paris em 2015, de a gente não ultrapassar 1,5 graus na temperatura média global, já caiu por tabela isso. Nós vamos falar isso, tá? Na próxima entrada do Arthur. E eu te convido a continuar assistindo o Jornal aí da sua casa, tá certo?